Olá pessoal, bem-vindos ao canal Quadrinhos e Companhia. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês a coleção do Tex e os Aventureiros. Dois motivos me levaram a fazer esse vídeo. Primeiro, eu consegui essa semana o número 3, que era o único que me faltava para completar a coleção. A coleção é apenas de 6 números, né? E me faltava então o número 3, agora está completa. E o segundo motivo é que tem uma historinha aqui dentro que eu acho muito legal, que eu quero estar logo em seguida mostrando para vocês essa história e dizendo porque eu acho ela bem bacana. Essa é uma coleção que foi lançada no ano de 2005, né? Ela não teve vida longa, foi apenas um ano. Foi lançada em fevereiro de 2005 pela Mitos e ela foi planejada, no caso, para chegar nas bancas bimestralmente, a cada 2 meses. E chegou lá em dezembro, né? Chegou em dezembro para sair o número 6, o 6º número, e a Mitos, então, naquela época, entendeu que a coleção estava, digamos, entre aspas, dando prejuízo e não valia a pena continuar com a revista. De forma que a número 6 ela não saiu em dezembro lá de 2005 e ficou parada lá na editora. Os fãs reclamaram, né? E depois então a editora ela se justificou, lançou nota no site, tudo, de que não valia a pena por questões financeiras, né? Que a revista, digamos assim, não estava se pagando, então a Mitos estava então abandonando esta edição. E a pedido dos fãs então de Tex, eles acabaram lançando então 2 meses depois, em fevereiro de 2006, o 6º número. Mas você pode observar que ele nem veio com o número 6, né? Ele não veio caracterizado com o número 6. Ele saiu Tex e os Aventureiros, edição especial. Ó. E não saiu numerado, mas é uma sequência no mesmo formato, né, da revista. Essa revista ela veio com o propósito de mostrar os heróis da Bonelli, né, todos da casa Bonelli. Então aparece também aqui em algumas chamadas, Seleção Bonelli Comics. Tudo novo, tudo inédito, seus heróis favoritos e citação que você nunca viu. Nessa edição você encontrará histórias completas dos principais personagens Bonelli. Então aqui era como se fosse o Tex apresentando os outros personagens, né? O Martin Mister, Zagor, o Nick Ryder, o Dylan Dog, Mr. No e Nathan Never. Aqui na número 1 até aparece uma história bem bacana do Tex, que aparece até um pequeno dinossauro também, numa aventura no Caribe. E em cada edição tinha um personagem que tinha uma história, digamos, longa, né? E os demais, todas histórias curtas, pequenas histórias, né? No número 1 teve uma história longa do Tex e dos demais personagens, pequenas histórias. E nos demais todos foram, em cada um deles, foi apresentando então uma história longa dos outros personagens, então tanto do Tex quanto dos outros demais também algumas pequenas histórias, né? De forma que ao todo, né, nessas 6 edições foram apresentadas 7 histórias do Tex, né? E a maioria delas inéditas ainda na época. Eram pequenas histórias com 36 páginas, 15 páginas, 12 páginas. A menor delas tem apenas 8 páginas. Né? Mas são historinhas bacanas, bem legais, e foram então inseridas aqui dentro e trazidas, né, para nós, os fãs do Tex. E a partir deste momento então eu vou mostrar para vocês uma história que eu acho muito bacana, né, que eu acho bem legal. Eu quero mostrar o visual dela e claro, vou já adiantar que o vídeo, a partir daqui então ele vai apresentar os spoilers, né? É uma historinha bem bacana que eu quero mostrar para você que acompanha o canal. Tenho certeza que você vai gostar também. Então, pessoal, a historinha que eu quero mostrar para vocês se encontra no Tex Aventureiros de número 3, né? E o nome da história é O Duelo.
É uma história bem bacana e ela é muito interessante, foi muito bem pensada, muito bem planejada, de forma que ela mostra o Tex chegando aqui em uma cidade junto com seus pardes, né, os seus companheiros, e ela passa muito rapidamente. E eu já quero mostrar uma partezinha do final aqui. Então, ela mostra o Tex chegando em um salão, né? Aqui está ele entrando no salão. E acontece muito pouca coisa dentro desse salão. E logo, ele já está aqui, ó, indo embora, junto com seus pares também. Eles chegam basicamente só para tomar uma cervejinha ali, né? E refrescar a garganta. E logo partir e indo embora. Mas o que acontece dentro do salão que é interessante, você pode observar então que ele chega, pede a cerveja, o dono do salão ele faz uma espécie de discriminação, porque o Jack Tigre está acompanhando o Tex, ele não quer vender a cerveja para o índio, e logo o Tex aqui dá um paratiqueto nele, né? Puxa do balcão, derruba no chão e, enfim, e faz ele, o próprio Tex, né? Ele passa para o outro lado do balcão aqui e oferece cerveja para todo mundo que está dentro do salão. Basicamente é isso que acontece. Aí o pessoal, todo mundo festeja junto ali, conversa, toma uma cerveja e logo na sequência o Tex vai embora. Mas com o Tex basicamente é isso que acontece. Porém, tem algo muito interessante aqui, ó, que você pode observar aqui. Este personagem é um senhor, um rancheiro ali da região, que está sentado dentro do salão tomando uma cervejinha também. E aí quando ele vê o Tex ali, ele tem uma recordação de algo que aconteceu com ele envolvendo o Tex, né? Então ele pede para esse menino aqui que estava servindo a cerveja sentar com ele, que ele tinha uma história para contar. Daí ele conta de um certo personagem que no final da história a gente vê que é ele mesmo, era um pistoleiro, né? Muito dos bons, que ele vivia desafiando todo mundo, vencia todo mundo e também era muito bem pago, né? E fez uma quantia grande de dinheiro, digamos assim, e comprou aqui nessa região um rancho, fruto desse dinheiro que ele conseguiu como pistoleiro. Porém, algo interessante aconteceu na vida dele e ele então fez questão de contar para esse menino. Ele queria ser o melhor pistoleiro do mundo, né? Do Texas, enfim. E ele então, para ele conseguir esse título, ele precisava vencer o Tex, né? No gatilho, em um duelo. E ele procurava o Tex e nunca encontrava. Até que um belo dia ele estava em um salão, né? Aqui está ele, num outro local, não é o mesmo salão onde o Tex está agora, no início da história, mas aqui está ele sentado, quando era mais moço, naturalmente, e o Tex entra naquele salão, né? E aqui ele continua contando a história para o menino. E ele prontamente vem desafiar o Tex para um duelo, né? E aqui eles estão conversando e ele desafiando o Tex para fazer esse duelo. E o Tex resistiu um pouco, né? Mas acabou aceitando. Ele tentou humilhar o Tex, enfim, e o Tex então acaba aceitando. Até ele fala aqui, ó, o famoso Tex Willer tem medo, né? E o Tex então acabou, olha, todo mundo em volta curioso, vendo se o Tex ia aceitar ou não, né? De forma que aqui ele diz: estou esperando a resposta. E aí o Tex diz: muito bem, se quer espetáculo, vai ter. Então eles vão para a rua para fazer o grande duelo. Aqui há um relógio, e aí ele diz assim: quando for tocar às 6 horas, né, quando era badalado, era o sinal para que eles pudessem atirar, né? Tudo certo, tudo combinado, tudo ok. E o que é muito interessante nessa história é que na hora que dá a badalada, né, o Tex, naturalmente, como a gente conhece, é o pistoleiro mais rápido do Oeste, só que aqui tem alguns diálogos, alguns pensamentos muito interessantes, né, mas eu não vou naturalmente estar lendo tudo. O Tex
olhando, fitando os olhos nele, e ele disse que naquele momento ali ele percebeu que ele perderia, né, o duelo. E o Tex então fitou os olhos nele, e na hora da badalada, né, para dar o disparos, os dois atiraram, né, naturalmente, e o tiro do Tex foi propositalmente para desarmar ele, que atendia por Arizona Kid, né? Derrubou o revólver. Você pode observar que o revólver dele era de ouro, de tanto dinheiro que ele ganhou, que comprou até um revólver, né? Um revólver folhado a ouro. E ele, o Arizona Kid, então ficou sem arma, né? E aí ele pensa assim: agora ele me mata. E aí houve-se um disparo. E aqui, se você observando bem a imagem, você vai ver que ele está suando já, de apavorado, né? Achando que o Tex então ia dar um segundo disparo e ia matar ele. Porém, dá o disparo e ele não morre, e ele pensa, ele errou, né? E ocorre, através daquele segundo disparo, alguém do telhado está caindo para baixo, né? E aparece um outro personagem conhecido nosso. Porém aqui, né, você observa com os cabelinhos preto ainda e a barba preta, que é o Kit Carson, o companheiro do Tex. O que será que isso tem a ver? Na verdade, nós vamos observar então, nos desenrolar da história, que Tex e Carson eles estavam naquela cidade em busca de dois pistoleiros que haviam fugido de um assalto a banco. E o Tex, muito inteligente, ele aproveitou aquele duelo para tentar desintocar esses dois bandidos que estavam escondidos ali. Então o Arizona Kid, na verdade, ele foi até humilhado de certa forma. Não morreu, Tex não perdeu o duelo e ainda conseguiu, através desse Arizona Kid que se achava o bala, né, conseguiu ainda capturar dois bandidos que ele estava vindo. De forma que isso foi uma lição muito interessante, aqui ele está passando isso para este menino. É uma história bem bacana, talvez eu não sei se eu consegui passar bem a impressão legal dessa história, né? Então aqui ele levanta depois de ter terminado de contar a história para o menino, e aí nisso o Tex e os seus companheiros já haviam encerrado a sua cervejinha, né? Estavam saindo, e aí então ele resolve sair também. E aí ele diz: meus respeitos, Wheeler. E aí ele se pergunta quem era. O Tex não lembrava dele, né? Acho que nunca o vi antes. Então veja o quanto é insignificante a presunção que ele teve diante de desafiar o Tex, né? Então essa historinha é bem bacana, pessoal. Então eu fiz questão de mostrar para vocês que é uma história legal, que eu gosto muito, e espero que vocês curtam também. Essa coleção do Tex é uma coleção que ela não está mais disponível, né? Eu consegui garimpar ela no Mercado Livre, em alguns e-shop, né? Ainda tem algumas edições, mas se você ficou interessado, não possui essa coleção e ficou interessado em curtir essas historinhas, a maioria delas, inclusive o duelo, né, que eu acabei de falar, elas foram relançadas no ano passado, no Tex Almanac número 44. Então aqui tem a maioria dessas histórias, apenas a história do número 1 do Tex, que não foi, porque era uma história longa, né? Aventura no Caribe, apenas essa aqui não foi relançada no Tex Almanac número 44. Então você pode conferir aqui as demais histórias do Tex, estão todas aqui, elas são curtinhas, né? De forma que elas foram colocadas todas aqui dentro, inclusive esta história que eu acabei de mostrar, que é o duelo. Certo, pessoal? Então este vídeo para contar sobre esta coleção, e peço que você continue acompanhando o canal e futuramente, claro, vamos estar fazendo mais matérias especiais do nosso Ranger, do nosso Justiceiro do Texas. Até o próximo vídeo.